Bom dia. Esse áudio vai para os membros, componentes do Movimento Brasil Livre. A Folha de São Paulo publicou uma matéria hoje baseada naquelas mensagens que foram obtidas de maneira criminosa por um hacker. Nem sei se as mensagens são verdadeiras. Eu não tenho mais essas mensagens. Eu saí do tal do Telegram em 2017. Mas uma das mensagens ali, que eu não sei que são autênticas ou não, podem ter sido adulteradas, tem uma referência da minha parte, na qual eu reclamaria ao procurador Deltan contra um protesto realizado lá em 2016, na frente da casa do ministro Teori Zavascki. 2016 estava aquele momento tenso da divulgação do áudio do Lula com a Dilma, que lá eu fiz convicção na absoluta correção, mas gerou toda uma pressão e foi um período complicado. E eu achei que esse protesto na época era um tanto quanto inconveniente. O ministro Teori Zavascki era boa gente, uma pessoa séria, e a realização daquele protesto poderia gerar uma animosidade contra do Supremo, contra lá a 13ª Vara, o que não era desejado. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas se eu eventualmente utilizei, porque eu sempre respeitei o Movimento Brasil Livre e sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só Lava Jato, mas esse movimento nos últimos anos, nos últimos 5 anos, de avanço contra a corrupção e construção de um país melhor, de um país mais íntegro. Então fica a minha referência, uma conversa privada, não sei se é autêntico essa mensagem, mas enfim, quero externar aqui o meu respeito a todos os membros do Movimento Brasil Livre e, enfim, se de fato usei o termo, peço escusas, mas saibam que tem todo o meu respeito e sempre terão. Neste final de semana, o jornal A Folha de São Paulo publicou a primeira reportagem a partir de informações conjuntas, de um trabalho conjunto entre a Folha e a Intercept. E nessa reportagem eles mostram como a Lava Jato, através principalmente do Dallagnol, articulou para poder blindar o Moro logo após o vazamento de diálogos entre o Lula e a Dilma, que foram captados por um grampo da Lava Jato. Na época isso foi muito controverso, o Moro foi chamado para prestar esclarecimentos, levou um puxão de orelha do STF. E o que você vê nessa reportagem da Folha, e o que você vê num dos pontos, é que o Moro reclama com o Dallagnol de alguns protestos, algumas manifestações que o MBL está fazendo na frente da casa do Teori Zavascki, que era o ministro do Supremo que morreu no acidente de avião. Então ele fala o seguinte aqui nesse trecho. Não sei se vocês têm algum contato, mas alguns tontos daquele Movimento Brasil Livre, do MBL, foram fazer protesto na frente do condomínio do ministro. Isso não ajuda, evidentemente. O Dallagnol disse que não tem problema nenhum, né? Se não fizerem nenhum tipo de vandalização, nenhum tipo de destruição de patrimônio, não tem problema, mas depois diz que não tem contato com o MBL e o assunto morre. Esse trecho em particular viralizou na internet durante o final de semana. A hashtag Tontos do MBL se tornou o primeiro lugar no Trend Topic, tanto que chegou a um ponto, como vocês ouviram nesse áudio do começo do vídeo aqui, que o Moro teve que se explicar. Ele mandou um áudio para os rapazes do MBL pedindo desculpas. Só que aí que entra o ponto engraçado do assunto, aí que entra a questão mais curiosa, né? E que você tem visto em relação a diferentes diálogos também que estão surgindo pela Intercept e agora nessas parcerias com a Folha e com o Reinaldo Azevedo. Ele se desculpa por aquilo que ele não fez. Então, assim, eu não sei se fiz, não tem como certificar a autenticidade disso, não sei se é verídico ou não, mas se eu fiz, peço desculpa. E aqui entra, gente, realmente o ponto central disso. Porque assim, olha, nós não temos como relembrar conversas nossas de 2 anos atrás. Ou se a gente lembrar, a gente vai lembrar vagamente. Mas eu posso dizer que, embora a gente não possa lembrar textualmente aquilo que a gente disse, a gente lembra se a gente disse uma coisa ou outra em termos genéricos. Então, assim, por exemplo, eu jamais utilizaria a expressão tonto para alguma coisa. Não faz parte do repertório meu de vocábulos que eu utilizo no dia a dia.
Se alguém vem aqui e revela uma conversa minha no qual eu uso um termo tonto, eu vou dizer, isso aqui não é autêntico, gente. Eu não uso essa expressão. Não faz parte daquilo que eu digo. O simples fato do Moro vir publicamente pedir desculpas por aquilo que ele não lembra que ele disse, já é para mim uma confirmação de que ele pode ter dito isso sim, daquele modo. Porque se ele tivesse certeza que ele não usaria aqueles termos ali, naquele momento específico, de acordo com aquela circunstância, ele viria aqui publicamente e falaria, eu não disse isso. Isso não é como eu me expresso, isso aqui não é algo que eu diria. Jamais me importei com o MBL para poder vir, sabe, numa conversa, num chat com alguém e falar sobre isso. Então esse áudio do Moro pedindo desculpas por aquilo que ele não sabe se é verídico ou não, já é, de certo modo, uma confissão de culpa. Já demonstra que ele pode ter dito sim isso, e só como uma confirmação. Se eu disse, se eu eventualmente disse, então me desculpe. Ontem mesmo no domingo, o Arthur Duval do canal Mamãe Falei publicou um vídeo no qual esse áudio está lá também, e ele vai lá defender o Moro, né, defender o MBL em relação a esses tipos de vazamentos aí. Então ele começa dizendo o seguinte aqui, logo de cara, né, 1 minuto e 8, e ele fala assim, tem pessoas comparando esses vazamentos da Intercept agora com os vazamentos do áudio liberados pelo Moro das conversas entre o Lula e a Dilma. E ele diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo ele, o primeiro caso é um grampo legal ordenado pelo Ministério Público que captou conversas do ex-presidente e da Dilma. E o segundo, né, o caso da Intercept, o caso do portal Intercept com parceria agora com a Folha e com o Reinaldo Azevedo, seria um hackeamento ilegal, criminoso, ou seja, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, primeira coisa, a história do hackeamento. Nada confirma que seja um hackeamento ainda, nada confirma que esses dados aí sejam de hackeamento, e mesmo se for, como já disse várias vezes aqui em outras circunstâncias, isso não importa. O jornalista, se não for o jornalista que hackeou o material, não importa como ele recebeu o material. Você, por exemplo, como uma fonte anônima, pode mandar alguma coisa para um jornal sem identificar quem você é, e para o jornalista o que importa é a informação e se ela é autêntica, se ela é verídica. Nada mais importa. Não importa se você roubou esses dados, não importa se você matou alguém para conseguir isso, não importa. O que importa para o jornalista é a informação, se ela é de interesse público, se ela é autêntica e se ela é verídica. Então para a Intercept, como importa como esses dados foram obtidos? E isso vale para o mundo inteiro, com imprensa livre, com imprensa genuína e com imprensa comprometida com os fatos. Não é apenas no Brasil. Bem, no Brasil parece que não é bem assim que funciona porque está todo mundo indignado com isso. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, inclusive agora, dias atrás, o Washington Post publicou uma série de reportagens sobre a questão da fronteira dos Estados Unidos com o México, sobre a repressão do governo norte-americano, os centros de detenção nos Estados Unidos, e os dados foram obtidos de maneira ilegal. Para o editor, jornalista do Washington Post, o que importa é a informação como tal e como isso afeta a sociedade norte-americana. É a mesma lógica no Brasil também. É a mesma lógica da Intercept. O que importa nessas informações, nesses dados, é se eles são verídicos, autênticos e se eles realmente têm interesse público. Se realmente é algo que os brasileiros merecem saber. E eu penso, particularmente, que merecem sim. O que a Intercept está fazendo agora é revelar dados cruciais sobre a política brasileira e como um juiz de primeira instância entrou em conluio com o Ministério Público para incriminar um partido e um ex-presidente. Então é uma acusação grave, séria, e não importa como ele foi obtido. E já no outro caso também, do grampo da Dilma e do Lula, o que se sabe é que aquele trecho do conversa no qual a Dilma fala que vai dar o termo de posse do Lula para ministro e que é para ele usar se ele precisar, aquele trecho em particular foi gravado depois do período estipulado pela lei. Havia um período estipulado que era até por volta das 11 e pouco da manhã, e o áudio foi gravado à tarde. Então, assim, o grampo até poderia ser legal durante um período, mas aquele momento particular que foi gravado e que se tornou realmente o grampo escandaloso sobre a Dilma e o Lula, tinha sido gravado fora do período autorizado. Então foi um grampo irregular. Aquele áudio ali foi gravado fora do período regular. E outra coisa também é o vazamento irregular daquilo ali. É um juiz percebendo que aquele áudio era importante para o caso dele, para favorecer aquilo que ele queria fazer, e com medo que o Lula, ao ser empossado como ministro, viesse a ter foro privilegiado e assim não pudesse ser incriminado e punido, foi lá e libera esse áudio para evitar que ele fosse nomeado ministro. Então ele vai lá, pega um grampo ilegal, irregular, porque já estava fora do período, divulga isso para a imprensa, para atuar sobre a política brasileira. Do mesmo modo que para a Intercept não importa como esse dado foi obtido, se é ilegal ou não, no caso da conversa entre a Dilma e o Lula, também não importa como foi obtido. Esse caso foi obtido fora do período do grampo legal. De certo modo, é um conteúdo ilegal que foi captado. Mas o grande questionamento é como o juiz foi parcial naquele processo. Está sendo comprovado agora nesse momento. Ele foi parcial no momento em que ele vai lá e divulga para a imprensa esses áudios. Não era tarefa do juiz determinar como as coisas se desenvolver. Como eu já disse anteriormente, ele tinha que receber as provas e evidências e julgar a partir disso. Não era papel do Moro liberar esses áudios para atuar no conjunto político, para atuar no processo político.
Ele fez uma coisa que estava fora das atribuições dele. Embora pessoalmente, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, ele pudesse achar que ele tinha um interesse público, o Moro não era um jornalista. Agora vamos supor que alguém houvesse hackeado esse grampo aí da Lava Jato e houvesse divulgado na imprensa. É uma outra questão. Aí sim você tem um paralelo entre o que está acontecendo com a Intercept agora e aquele momento particular. O fato não é equiparável que a imprensa, nesses momentos, cometeu algo ilegal. A Globo receber esse vazamento do Moro e publicar, e a Intercept receber o vazamento e publicar, em nenhum dos dois casos a imprensa está errada. Em essência, pelo menos, nem a Globo nem a Intercept estão errados. O grande fato, e que realmente é o fato comprometedor, é que o juiz decida, de fórum íntimo, ele decida que aquilo ali é importante, que ele tem que vazar aquela informação. Então está fora das atribuições profissionais dele. Seria a mesma coisa que se descobrissem que, por exemplo, esses diálogos agora da Intercept foram vazados pelo Dallagnol para prejudicar o Moro, por exemplo. Para alguém, na atribuição profissional dele como procurador, que atua como agente político para prejudicar alguém. Aí sim você teria um caso mais ou menos equivalente. Depois, em 3 minutos e 25, o Arthur Duval entra numa questão ali, como o impeachment é golpe, a partir dessas questões dos vazamentos aí. Ele não conclui o raciocínio. Ele começa esse raciocínio aí de tentar associar o golpe com alguma coisa a ver com isso e realmente ele não conclui e ele segue por uma narrativa totalmente diferente depois. Como se a participação dos tontos do MBL naqueles protestos lá naquela época tivesse qualquer relação direta entre a manobra política feita para tirar a Dilma do poder. Quando o PT diz que foi um golpe, não é porque o MBL tinha algum tipo de conluio com os parlamentares, mas sim porque os parlamentares se articularam nos bastidores ali para retirar a Dilma e colocar o Temer no lugar. Pelo que tudo indica, tinha um claro objetivo de tentar estancar a Lava Jato e controlar o estrago. Vamos trocar quem está no poder agora e assim a gente abafa esse caso, a gente suprime esse tipo de perseguição agora e tudo volta ao normal. Então, nesse sentido, o MBL, tirando movimentação de rua, tirando a participação popular, tirando, sabe, a articulação das manifestações, não tem nenhuma relação com essa narrativa do golpe. Nunca vi ninguém falar que a MBL tinha qualquer tipo de conluio com os parlamentares, por exemplo. Nunca vi. Em 4 minutos e 25, o Mamãe Falei fala aqui que os movimentos pró-impeachment foram uma coisa espontânea da sociedade. E talvez tenha sido, de fato, realmente havia uma grande insatisfação naquele período no Brasil. Eu imagino que, na verdade, não tanto pró-impeachment, mas sim os movimentos de rua foram espontâneos, depois o MBL e outros grupos direitistas sequestraram essas pautas e jogaram para esse lado. Eu não vejo que a pauta pró-impeachment tenha sido espontânea, mas os movimentos de rua foram. E o que você vê realmente foram grupos ali interessados em algumas finalidades a puxar essas pautas, essa insatisfação para um lado, para um ponto específico que seria o impeachment da Dilma. O mais engraçado é que o MBL tinha essa proposta aí de um Estado liberal, de um governo liberal, em oposição ao socialismo, ao comunismo do PT, que é uma baita uma balela, uma baita uma conversa fiada. E no final dos contos o que eles fizeram foi proporcionar um tipo de retórica tão extremada que chegou a eleger o Bolsonaro depois, que não representa, ou se representa muito tangencialmente, as pautas deles. Chegou um ponto ali, no segundo turno, por exemplo, que tinha Haddad e Bolsonaro, que eles foram obrigados a apoiar um governo extremista de extrema-direita, com um discurso intolerante, de divisão, de ódio, simplesmente porque eles não poderiam apoiar o PT mais uma vez, porque seria pôr no poder aquilo que eles queriam tirar. E você percebe como eles foram tontos. Eles acharam que estavam manipulando o jogo político, acharam que estavam ditando as regras do jogo e, no final dos contos, são obrigados a escolher entre o pior candidato de todos, que é o Bolsonaro, que é um incompetente, um inepto e uma pessoa perigosa. Se colaram ao Bolsonaro, o apoio ao segundo turno, e quando perceberam a burrada que fizeram, já tentaram se descolar. Como você viu aqui recentemente, algumas semanas atrás, houve um racha aí entre o MBL e os conservadores, porque o MBL se recusou a ir para as ruas para defender umas pautas autoritárias dessa extrema-direita. Perderam centenas de milhares de inscritos, foram atacados, foram chamados de traidores da pátria, ou seja, justamente porque o grupo que eles botaram no poder, que contribuíram para pôr no poder, é um grupo radical mesmo e intolerante. E depois, em 8 minutos e 7, é quando o Mamãe Falei põe esse áudio do começo aqui que eu coloquei, né, o áudio do Moro pedindo desculpas. Não sei se eu fiz, mas se eu fiz, peço desculpas, que no final das contas, para mim, é uma confirmação de que ele realmente fez e está pedindo desculpa porque ele sabe que ele fez isso. É algo que o Moro tem feito aí há alguns dias já, em relação a esses vazamentos da Intercept e agora de outros jornais. Não sei se eu fiz, mas se eu fiz, não tem nada de errado, e se tiver algo de errado, eu não fiz. E por fim, em 11 minutos e 10, o Arthur Duval retorna à história do impeachment é golpe, daí ele realmente vai tentar concluir aqui, e não conclui também, não fala nada com nada. E nesse ponto aqui, ele joga uma dúvida sobre o Jean Willis, né, que é um papo que também tem surgido, né, que foi lançado alguns dias atrás aí por uma teoria conspiratória que eles inventaram, a ver com hackeamento, a ver com bitcoins e toda uma história mirabolante que foi criada aí pela extrema-direita.
E daí ele fala sobre o Jean Willis assim, não estou falando nada, mas que é suspeito sobre o financiamento do Jean Willis no exterior, como ele sobrevive no exterior. Que é uma coisa engraçada, né? Porque você vê aqui o Arthur Duval propagando uma teoria conspiratória e ao mesmo tempo dizendo que não fiz nada demais. Ele tá fazendo igual fazendo o Moro ali. Eu não disse aquilo ali, não lembro de ter dito, mas se eu disse não tem nada demais. Aqui o Arthur faz isso, ó. É suspeito isso do Jean Willis, mas eu não disse nada demais. Realmente eu não estou defendendo nada muito maluco. É um modo de você dizer uma besteira sem se comprometer com ela. Então, para concluir esse vídeo aqui, em suma, né, o que você viu no final de semana foi uma série de reportagens sobre esse vazamento da Folha agora, em conjunto com o Intercept, e mais arquivos do Intercept também, no qual o Dallagnol defende esse tipo de comportamento, né, defende esse tipo de vazamento de informações. Segundo a reportagem do Intercept aqui, numa das conversas do Dallagnol, ele fala o seguinte aqui, olha, autoridades públicas estão sujeitas a críticas e têm uma esfera de privacidade menor do que o cidadão que não é uma pessoa pública. Então o Dallagnol, em várias circunstâncias anteriores, defendia que, para o bem público, para o bem da sociedade, é importante que pessoas vazem informações para a imprensa e que isso seja publicado. Tem até uma conversa que eles publicam também aqui sobre alguns procuradores falando assim, né, a diferença entre o Brasil e o mundo em grau de transparência, em combate à corrupção, e um dos pontos ali que fala sobre a Dinamarca, né? Que a Dinamarca tem uma proteção aos whistleblowers, que seriam as pessoas que vão lá e deduram, que vazam informações, e eles admiram esse comportamento, né? Olha como a Dinamarca é evoluída. Lá alguém que vai lá e vaza uma informação, lá alguém que vai lá e propaga uma informação de interesse público, mesmo que seja de modo ilegal, irregular, essa pessoa aí é protegida. No Brasil não, no Brasil é atrasado, no Brasil isso não acontece. Então agora quando você vê no Brasil isso acontecendo, uma pessoa vazando informações para a imprensa, isso é considerado como se fosse um crime, algo irregular, algo ilegal. Até no final aqui tem uma procuradora que diz o seguinte aqui, né? Enquanto aqui no Brasil há complexa, entre aspas, discussão se o delator é imoral ou não. Então aqui os procuradores estão defendendo a delação, os procuradores estão defendendo vazamento de informação em prol do interesse público, em prol do combate à corrupção, em prol do Estado Democrático de Direito. E agora, quando se volta contra eles, né, quando se volta contra o Dallagnol e a turma dele, aí é imoral, aí é um crime, aí é um vazamento não autorizado, sem autenticidade. Aqui você vê como é conveniente essa retórica deles, né? Quando eles são os algozes, quando eles são os perseguidores, os inquisidores, eles podem utilizar de recursos imorais, entre aspas, recursos irregulares, vazar conversas, atacar as pessoas, distorcer o processo judiciário, fazer conluios, mas quando é o contrário, quando é contra eles isso, ah não, aí é imoral, é um crime. Mais uma vez você vê a velha conversa de 2 pesos, 2 medidas. Quando sou eu fazendo, isso é válido, isso é moral, isso é ético, isso é permitido. Quando é o outro fazendo contra mim, aí isso é antiético, isso é criminoso, isso é uma violação. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para essas reportagens aqui, da Folha de São Paulo, da Intercept, para vocês poderem conferir também e verificar esses dados, essas informações, que vocês possam ler também, consultar essas informações e extrair suas próprias conclusões a partir disso. Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aí, sobre os tontos do MBL e sobre essa defesa agora cega que essa turma tem feita do Moro. O que você pensa que está por trás disso e se isso se justifica? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!